pessoa aqui e essa pessoa a gente vai conversar, fazer algumas perguntas sobre relacionamento e a gente vai aprender um pouco com ela. Ela é especialista em terapia e orientação familiar, pós-graduada em psicologia jurídica e neurociência, tem formação em inteligência emocional aplicada, coordenadora da missão com psicólogos e terapeutas da Assembleia de Deus em Belém, educadora de crianças na área emocional. A gente vai falar com a terapeuta familiar Marta Mardock. Hoje tem muito preconceito, com cristão que faz terapia. Como é que o casal ele pode perceber que ele está precisando ali da terapia, Um casal casado que está passando um pouco de algumas dificuldades. Como é que ele alguns sinais que esse casal precisa de terapia e por que é importante o terapeuta ele ser cristão? As pessoas estão ali batendo cabeça, fazendo da mesma forma, não dá certo, tentando resolver do seu jeito, não dá certo. Então a terapia vem justamente para te ajudar nesse momento, para te mostrar uma nova direção, para você olhar um outro lado, um novo aspecto. Não tinha pensado nisso, poxa, é mesmo, talvez seja por aí. Te mostra outros caminhos, outras alternativas, te mostra as tuas limitações. Quer dizer, a terapia ela ajuda nesse sentido. Por isso que eu digo que todos deveriam fazer terapia. Não só quando estão com problemas, mas também para evitar, para prevenir problemas. Porque o terapeuta é aquela pessoa que te dá um norte, te dá uma direção daquilo que você não está conseguindo ver, porque quem está dentro de um conflito, passando por um problema, não consegue ver. Como resolver, no caso, essa questão dos conflitos, das finanças? Olha, eu costumo dizer assim, que quem vai casar, senta com o teu futuro cônjuge, tua futura esposa, conversem, façam os contratos entre vocês. Tem que haver contratos. Sabe, esses assuntos precisam ser tratados antes do casamento. Vamos sentar. Como é que você pretende? Filhos? Quero ter quantos filhos? Não quero ter filhos. Vai trabalhar fora? Você vai trabalhar? Não vou trabalhar. Você trabalha comigo? Eu posso ficar em casa? Porque esses são contratos que precisam ser feitos. Acordos. Por quê? Pessoas que vêm de famílias, por exemplo, que passaram por necessidades financeiras, aprenderam a controlar o dinheiro, vive naquela base da escassez. E aqueles que já de outra forma vieram também do mesmo lugar, só que aí começa a ter dinheiro e começa a gastar demais, se tornam consumistas. Então precisam sentar, precisam conversar, colocar isso na mesa. Como é que vai ser as finanças? Como é que serão? Vamos dividir conta conjunta? Não, cada uma sua. Até que hoje, por exemplo, celular, gente. Celular é uma das maiores causas hoje de briga de casal. Porque ele não deixa ver o celular, não deixa ver a mensagem e tal, fica falando, fica mandando mensagem, fica curtindo, fica nisso, tudo. Então, precisa haver esse contrato entre o casal. Vamos conversar, vamos colocar na mesa o que nós vamos querer da nossa vida, porque é uma sociedade que está se construindo. Então, qualquer negócio que você vai fazer com alguém, você não assina um contrato lá, Por quê? Cada um quer sair ganhando. Quem que entra no casamento querendo sair perdendo? Já pensando em perder? Ninguém. Todos querem ganhar. Quando o casal tem um relacionamento com Deus, o que isso faz a diferença no relacionamento? Olha, quando é um relacionamento sincero, eu falo assim, porque tem muita gente que diz que tem relacionamento com Deus, mas não é um relacionamento transparente, não é aquele relacionamento de entrega. Porque para ter um relacionamento, vamos botar um relacionamento carnal mesmo, Tem gente que se entrega e tem gente que não, igual as suas reservas. Então, quando eu tenho um relacionamento sincero com Deus, tudo me é possível. Eu consigo perdoar. E o perdão é algo assim que é inegociável. Tem que ter muito no casamento, Precisa. Mas eu já vi muitas pessoas falarem, não, eu não perdoo. Isso aí eu não perdoo. Isso aqui eu perdoo, isso aqui não, sabe? Faz a classificação. Então, se eu tenho um relacionamento sincero com Deus, eu não fico guardando raiva,
eu consigo viver uma vida mais suave. Não estou dizendo que não vai ter problema, vai continuar tendo problema no casamento. Porque são duas pessoas carnais que estão ali naquele relacionamento. E essas duas pessoas carnais, às vezes, nós estamos escorregando. Estão aborrecidos por alguma coisa, estão frustrados por alguma coisa que não deu certo, trazem a sua história de infância, os seus traumas, os seus problemas, descontam no outro a sua raiva, descontam no outro a sua frustração. Então, quando eu começo a entender isso, entender que eu posso levar isso até Deus e Ele me ajudar a vencer, aí muda. Eu digo que pelo menos nós que temos esse relacionamento com Deus, nós temos um amigo chamado Espírito Santo. E na hora da nossa fragilidade, na hora que eu não estou conseguindo vencer a mim mesma, eu corro para Ele. Digo, Espírito Santo, me ajuda aqui. Sabe, eu orei pelo meu marido, esse negócio de futebol que vocês viram aí, eu orava. Sabe, porque eu não aguentava ficar todo sábado sozinha. Eu queria domingo pela manhã para a escola dominical. Eu queria ter meu marido ali do lado. Mas na minha força eu não conseguiria vencer sozinha, não conseguiria. E às vezes até acontece, né, mano, um dos dois quer ir para a igreja e o outro não quer ir, aí dá um conflito. E muito, acontece muito isso. Sabe? Então, com Deus, tudo é possível. Com Deus eu consigo vencer até a mim mesma. Sabe? Na hora de eu querer falar algo que eu não devo falar, na hora de eu guardar a minha língua, na hora de eu guardar os meus olhos, na hora de eu guardar as minhas mãos, na hora de eu quero fazer alguma coisa que eu não devo fazer, sabe? De saber respeitar o outro. Tudo isso, com Deus é muito mais fácil. Sem Deus fica muito mais complicado, porque a gente não tem fé em Deus, fica muito mais difícil a gente vencer. Sem fé é impossível, É isso, gente. Essa foi a nossa parte aqui da nossa entrevista. A gente queria perguntar mil e uma coisa, né? Eu sei. Eu vou marcar já na minha terapia, viu, Marta? É questão de inteligência emocional, é questão da gente entender como é que funcionam nossas emoções, porque nós somos traídos pelas nossas emoções. Então, quando eu começo a entender como eu funciono, como a minha mente funciona, o que eu trago da minha história, lá de trás, o que aconteceu na minha vida, quem sou eu? Quer dizer, eu preciso entender que eu tenho a chave da minha vida. Dos meus sentimentos não é o outro. Eu não dei para ele a chave. Não, eu que me controlo. Sou eu que sou responsável pelas minhas ações. Quando eu entendo isso, que a chave está na minha mão, não na mão do outro, eu não me torno dependente emocional. Quando eu entendo que eu sou protagonista da minha história, eu não me torno uma pessoa desrespeitosa, violenta, porque eu tenho autocontrole. E nós, principalmente, quando falamos agora que tem Deus, tem o Espírito Santo, tem o domínio próprio. Ah, não consigo me controlar. Tinha um rapaz que diz assim, Marta, mas quando eu vejo, o sangue já ferveu, já subiu para a cabeça, já falei que eu não devia. Eu digo, então está faltando o Espírito Santo nessa história. Se você não consegue se controlar e machuca a tua esposa com palavras grosseiras, está faltando. Tanto é que ele tem problema de pressão alta, porque ele ficava enervado. Esses adultos imaturos é o que nós vemos muito hoje. Principalmente esses novos casamentos de jovens que ainda são meninos. Ainda não desenvolveram a intelectualidade emocional, ainda não amadureceram emocionalmente. Então, qualquer confusão, qualquer briga, já quer ir embora, não vai dar certo, vai para o segundo casamento, vai crescer, fica solteiro, e uns querem viver a vida de solteiro. Então, a gente precisa entender que essa falta da inteligência, eu não consigo lidar com as minhas emoções, atrai problema para mim, atrai problema para minha família. Eu estou casada há 37 anos com meu marido, porque nós somos parceiros na vida e no amor. Nós escolhemos isso para a gente. Então, porque quando você se torna parceiro do outro, você sempre vai querer o bem do outro. Quando a gente entende que essa sociedade veio para dar certo, a gente instituiu, formou essa sociedade para ser produtiva. Aí a gente começa a trabalhar um em prol do outro.
Então eu quero que vocês saiam daqui com essa mentalidade. Sejam parceiros, sejam intencionais em fazer dar certo. Está passando por um problema difícil? Está difícil, está com uma crise, está com um conflito. Mas vamos dar certo, vamos resolver isso. Aprendam a amar-se mutuamente e fazer com que esse amor cada vez mais seja mais profundo. Um amor que resista às tsunamis da vida. Não é aquele amor que qualquer marolinha já está se desfazendo. Mas que vocês possam ser parceiros cada dia mais, serem fortalecidos. Estão com dificuldade? Peçam para Deus. Corram para Jesus. Ele é o amigo certo de todos os momentos. Amém? Mas quando minha irmã me falou, olha, tem uma terapeuta que aconselha conflitos familiares. Eu nem sabia que existia isso. Não sabia. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Essa igreja é uma igreja que acredita que a ciência revela Deus. Eu queria orar pela Marta, se você puder estender as suas mãos aí pela vida dela. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida da tua filha, da tua serva, uma terapeuta familiar cristã. Obrigado pela vida dela, que ela possa abençoar, aconselhar casais. Nós sabemos que existem muitas pessoas, entre aspas, amigos, que aconselham a casais divorciarem, a não ficarem mais juntos. Mas no meio disso, o Senhor levanta terapeutas, profissionais, cristãs, para falar: há uma possibilidade, há uma salvação, há um caminho. Vai abençoar a Marta, abençoa a vida dela, o seu trabalho, que ela possa restaurar, aconselhar vários casais. Que tudo isso seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.